No começo. É legal que a Bíblia começa com a palavra no começo, porque quando as pessoas perguntam, por onde que eu começo a ler? Eu falo, começa no começo, né? E, como assim no começo? Eu falo assim, as primeiras letras, as primeiras palavras da Bíblia é no começo, começa no começo. E é importante a gente começar do começo, porque tem muita coisa que a gente não pega se você tá lá no meio, se você pega um versículo aqui, um versículo ali, você perde o contexto. Especialmente quando a gente chegar lá nas cartas de Paulo. E não é tudo que se aplica para todos, porque depende da maturidade espiritual que você está. Então, a partir do momento que você perde o, o contexto daquele versículo, para quem que aquele versículo foi falado e qual situação espiritual, você perde completamente a noção de que se aquilo aplica para você ou não. E a gente vai ver muito isso. Então é importante que entenda desde o começo, né? É importante, o mais importante de tudo é que você busque o Salvador com todo o seu coração. E como que a gente faz isso, né? É aos poucos, é um passo de cada vez. Então, eu vou tentar explicar melhor. Eu nunca fiz nada desse tipo, mas minha vida tem sido isso. E eu espero que eu possa ajudar alguém aí. Então, no começo, o Salvador. Agora, por que o Salvador? Nas Bíblias convencionais, aqui vocês vão ver a palavra Deus, né? E no hebraico, ela é Elohim, mais ou menos assim que se escreve, né? E no grego, ela tá Theos, mais ou menos assim, é a pronúncia que eu escrevi aqui. E então foi traduzido, porque os apóstolos chamavam ele de. Não chamavam ele de Elohim, que era a palavra. Eles traduziram para a palavra Theos. E aí eu questionei, então o que que seria, né? Aí eu fui fuçando, né? Demorou muito para eu sacar isso, né? Eu fui buscar lá na grafia que Moisés usava. Nossa, isso foi uma viagem, né? E aí eu vi que a grafia dos hebreus que eles usavam há muito tempo atrás, se você fosse escrever Elohim, seria um boi, seria um cajado, seria um hominho, em seguida seria um braço e em seguida água. E eu questionei, como que isso aqui é? O que que isso aqui tem a ver com a palavra Deus, né? Eu falei, aí eu fui ver o significado de cada letra separada em si. O boi é boi, também é alfa, é da onde a gente tira a palavra, né, alfabeto, né? Os hebreus chamam de Aleph, né? Então é boi, é alfa, é um animal de servidão, né? Isso aqui é muito legal. O seguinte é um cajado, né? Que é pastorear, ensinar, e o cajado também, né? Aí aqui temos um homem, que também é a palavra ó, é tipo ó, tipo chocante. Aqui temos um braço, que também é usado para fazer, né? E aqui temos água, que também é caos, né? Problema, essas coisas. Eu falei assim, meu, o que que isso tem a ver com Deus? E eu olhava para isso aqui e falava assim, meu, é impossível que isso aqui, alguém inventou isso aqui do nada, né? Não, porque isso aqui não faz sentido. Aí nos dias eu estava escrevendo, nem lembro que versículo que eu estava.
E aí eu me toquei, né? Aí eu me toquei. Quando a gente vê o milagre do Cristo lá no Novo Testamento, né? Ele fala, né, que ele é o servo, né? E ele também é o alfa, né? O líder, que também é outra palavra que se aplica isso aqui. O líder professor, né? Líder ensinar, o homem que dá um braço à água. Aí eu logo pensei nele flutuando nas águas, puxando o Pedro, né? O- é. Então, é como que eu cheguei à conclusão de Salvador? Porque naquele gesto ele estava salvando. E logo em seguida, os apóstolos falaram, né? Falaram, de fato, ele é filho do Salvador, né? Ele é o filho de Deus. Logo em seguida, assim, acho que um versículo ou outro, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, meu, só pode ser isso, porque e o que ele estava fazendo é salvando, né? Porque se você é um homem, você está estendendo a mão para tirar alguém da água, você está salvando. E a coisa fica mais interessante ainda quando a gente chega em Moisés, porque Moisés significa salvo. E Moisés foi tirado da água assim também. Então as duas coisas batem. E a partir disso, quando você chega no, nas perguntas que as pessoas têm, né? Ah, Jesus é Deus ou não é, né? A coisa toda fica autoexplicativa quando você traduz a palavra Deus, né? Ele é o Salvador ou ele não é o Salvador, né? Então, assim, até mesmo em outros versículos, né? Quando o Salvador fala, não existem outros salvadores, só eu sou o Salvador, né? O grande Salvador. Então, quando alguém fala assim, mas Jesus Cristo é Deus, como assim? Não, então, se você traduz a palavra Deus, Jesus Cristo é o Salvador. Aí eu te pergunto, existe alguém que salva mais que Jesus Cristo? Não. Então, Jesus Cristo é o Salvador. E também, nessa linha de pensamento, né? O Salvador mesmo fala, né? Aquilo que Deus unir, que nenhum homem separe, né? Então, a partir do momento que, que a gente entende que Jesus e o Salvador estavam ali no mesmo corpo, na mesma pessoa, no mesmo tudo, eles estavam juntos. Então, a partir disso, a gente já não pode separar mais um da outra, né? Então, ele é o Salvador, ele é o Salvador. E é nisso que eu cheguei nessa palavra Salvador. E ao decorrer disso, que a minha intenção é fazer a Bíblia inteira, né? Deus queira que eu consiga fazer isso com vocês. Eu já passei de ponta a ponta duas vezes, traduzindo palavra por palavra, analisando, e, e foi um bom. E agora eu quero passar adiante, né? Não era essa a minha intenção quando eu comecei, mas acabou sendo. Então, ao decorrer dessa caminhada, conforme nós vamos chegar nos versículos que tem a palavra Deus, né, que é no Antigo Testamento Elohim e no Novo Teos, vocês vão ver que os versículos eles tomam uma perspectiva completamente diferente quando começamos a se referir a Deus como o Salvador. E é importante também porque desde o começo, é, as pessoas saibam que ele é o Salvador, né? Porque as pessoas chegam na Bíblia e elas estão aflitas de alguma forma, né? E então já começar assim, sabe, que no começo o Salvador, a pessoa, pô, mas peraí, então isso aqui e de fato é o Salvador. E a gente pode levar isso até outras dimensões do dia a dia. Por exemplo, quando o avião tá caindo, o cara pode ser o ateu que for. Primeira coisa que vem na cabeça dele, o Salvador, né? Aí a gente vai para o mundo dos animais. Né? Eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas já viram. Quando alguém resgata um animal, salva um animal de uma situação e alimenta dele e dá comida para ele, ele começa a adorar aquela pessoa. O animal ele não sabe falar, ele não entende nada,
Mas se você salva ele, ele tem uma adoração por você, pode ser tigre, pode ser elefante, o que for. E eles têm um carinho, uma adoração que que está inscrito em todo ser vivo, né? Que Deus é o Salvador. Então, por conta disso, eu acho que a melhor palavra para a gente se referir, né? Tanto na escrita, né? Porque pode ser que isso aqui que eu não acho que isso aí foi uma viagem. Eu acho que essas letras aí que eu encontrei, elas fazem sentido, porque encaixa demais a coisa toda, né? Faz referência ao Cristo, né? Então, eu acho que é por isso que esse é um dos milagres mais interessantes do Cristo. Ele ter andado na água e feito isso, porque ele não estava apenas falando que ele é o Salvador, né? Ele estava encenando as letras das escritas mais antigas que a gente tem em referência ao hebraico, né? Então, eu acho isso muito especial, né? Então, eu vou falar aqui de ponta a ponta. Todo lugar que aparecer a palavra Deus, eu vou usar a palavra o Salvador. E mas eu vou falar, ó, aqui a palavra é Deus, mas é o Salvador. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. A terra estava sem forma. A terra. Ah, outra coisa, é muito interessante que a palavra céu, no idioma original e também no inglês, ela está no plural. No português, a gente só tem uma palavra para céu, mas aparentemente outros idiomas têm isso no plural. Por exemplo, no inglês nós temos o heaven e o sky. Então, da nossa perspectiva do português, são dois céus. Nas escritas originais, elas terminam com uma palavra, com a letra que é usada para o plural. Então, é plausível que seja céus, né? É plausível que no conceito geral também, né, dessa outra cultura do qual foi escrita a, a Bíblia, também tenha dois tipos de céu, que é o céu que fica o Salvador e é o céu que nós vemos, aquele azul bonito. No começo, o Salvador criou os céus e a terra. Aqui também eu quero trazer a atenção a um conceito interessante. Tenta ver o céu e a terra também como o céu sendo o olho. Assim, de fato é o céu, céu. E de fato é a terra, terra. Mas tenta ver também como o olho e o corpo. Porque pela linguagem aqui parece muito que é no contexto de também, né? Além da criação, também quando a pessoa começa a conhecer a palavra do Salvador. Né? Tanto que aqui, ó, aí nós vamos em seguida. A terra estava. Agora, isso aqui é muito interessante. A terra estava sem forma e vazia. Agora aqui eu vou levar num elemento interessante, porque muitas vezes, inclusive eu, quando eu voltei para a confiança, eu estava com um vazio muito grande. Então, esse é um dos outros motivos que eu falo. Veja também a terra como o corpo. Sim, era a terra, estava sem forma e vazia. Assim como nós. E aquele vazio que todo mundo já sentiu aquilo um dia ou outro. Eu faz anos que eu não sinto mais por conta dessa busca, mas todo mundo sabe que isso existe. Todo mundo sente, já sentiu isso. Graças ao Salvador eu não tenho mais esse sentimento horrível, né? E
E esse vazio, o lugar dele é o Salvador. Então, acima de tudo, o meu objetivo aqui vai ser mostrar como fazer o Salvador preencher esse vazio, né? E eu falo isso como dois lados da moeda, porque quando eu já tinha uma vida financeira estável, eu senti o vazio. E quando eu tive uma outra vida há muitos anos, que eu não tinha quase nada e dormia num carro, eu não estava vazio, porque eu buscava o Salvador com todo o meu coração, quase todo o meu coração. E aí eu vi que o que me faltava era o Salvador. Tanto que foi aí que eu comecei, que eu ajoelhei, eu falei assim, na época eu usava a palavra Deus, Deus, por favor, me ajuda, me volta, né? E eu comecei a buscar. E pouco tempo depois sentia lágrima, aquele sentimento, o sentimento de estar realmente completo, né? De não estar vazio. Então é por isso que eu falo, pensa na terra como de fato a terra, mas também a terra. A terra estava sem forma e vazia, e a escuridão estava na frente das profundezas. E é muito esse lugar que a gente fica quando está dessa forma. Uma, é um mal-estar muito profundo. Mas aqui, de fato, também é a terra, né? Do, do sentido convencional também. E isso acontece muito ao decorrer da, da palavra, de que a mesma coisa ela se aplica de várias formas. E é nisso que a gente vê na questão dos profetas, que eu chamo de prevês, porque as coisas elas seguem um certo padrão, né? Por exemplo, o sítio de Jerusalém aconteceu de várias formas, né? E em várias épocas. E, e tem toda uma briga no Novo dos estudiosos do Novo Testamento que que eles falam, ah, não, aquilo lá foi o sítio de Jerusalém que aconteceu em 70, e outros, ah, não, aquilo lá é do fim dos tempos. Então, tá os dois certos e tá os dois errados, porque a situação, ela se repete, e a gente vai ver isso, né? Tudo segue um padrão. E às vezes esse padrão se aplica de forma física e no sentido espiritual, e às vezes apenas no sentido espiritual. Então, assim, é, é importante sempre lembrar disso. Tem essas duas aplicações. E encaixa em vários contextos. E a gente vai ver, tem uns versículos que ficam bem legais quando eu for expor essa, essa relação, né? Porque tem muita coisa que ela de fato aconteceu, mas também é parábola. E, e essas partes são muito interessantes. Vamos lá, vamos continuar. A inspiração do Salvador e sem forma, né? Não, por parte aqui. Sem vazia, sem forma e vazia, e a escuridão estava na frente das águas. Aqui também. E é interessante porque a palavra, a letra, tem uma letra do hebraico antigo que é tipo um M, que também ela significa água. Então é interessante, né, que a escuridão estava na frente das águas, né? Porque essa palavra ela também é usada como caos e problema. Então escuridão em cima de água, assim, é uma coisa intensa mesmo. Quando você começa a ver na questão do vocabulário.
A inspiração. Aqui. Aqui é outra. A inspiração. Aqui temos nas traduções convencionais a palavra espírito. Então, nas convencionais, nós vamos ter a palavra espírito aqui. Por que que eu traduzo isso para inspiração? Primeiro que, ó, no hebraico foi usado Ruah, né? Que tem a ver com sopro, tem a ver com ar. E, né, eu vou colocar aqui mais ou menos como é pronunciado. Ruah. E no grego nós temos pneuma, que é da onde nós tiramos a palavra pneu, por exemplo, né? Sistemas pneumáticos, é tudo que tem a ver com ar, com sopro. E, e eu falei assim, e por muito tempo nos meus estudos eu traduzi isso aqui como ar e vento. E daí eu comecei a entender, porque isso no Novo Testamento, quando usa-se espíritos e coisas e essas coisas desse tipo, né? E quando a gente vê os próprios sentimentos, ansiedade e tudo, é sempre uma dificuldade na inspiração. É síndrome do pânico, é, sim, ansiedade, depressão. A gente sempre afeta a nossa inspiração, né? Afeta o que a gente faz, o que a gente não faz. Então eu comecei a ver uma relação muito próxima disso, né? E, por exemplo, a palavra espírito, ela é bem próxima à inspiração. Então, ó, no Antigo Testamento, ela era Roá. No Novo, no grego, ela é Neuma. E os romanos traduziram ela como espíritos. Se não me engano, acho que é espíritos, ou algo assim. Então, ela é uma palavra traduzida, né? Para nós, então eu acho que quando foi para o português ou para os outros idiomas, eles perderam o que de fato significava essa palavra. Que na minha que eu não consigo enxergar outra palavra melhor para descrever isso. E quando a gente começar a encaixar ela nos demais versículos, nós vamos ver que o que ela mais se encaixa mesmo é como inspiração, porque tem lugar que ela não está exatamente como. Vou até confirmar aqui. Ó, tem lugar que ela é usada como vento, como sopro, como ar também. Então, assim, eu consegui ver que o meio termo de todos esses significados também é inspiração, né? Então aqui nós já temos duas grandes diferenças, que a palavra Salvador é Deus e a palavra inspiração é Espírito, né? Por exemplo, estou inspirado a fazer isso, tô com espírito de fazer isso, né? Então, dá para ver que a coisa toda se encaixa. E ao decorrer dos versículos, nós vamos ver também que ela se encaixa de uma forma muito legal. Ela amplia muito o sentido das coisas. Até por exemplo, quando acontece aqueles debates, né? Que tem pessoas, né, que falam, né? Ah, a pessoa tá com, ela não está depressiva, ela está com espírito ruim. Basicamente, se você traduz, você responde, né? Por exemplo, a pessoa está com inspiração ruim. Então, você vê que até nesse sentido, você consegue fazer a coisa toda funcionar. Bom, vamos continuar aqui. Então, a inspiração do Salvador flutuava sobre a frente da água. Isso é muito interessante também, porque quando chegamos no Novo Testamento, sempre fala, né? Tá escrito, né? O reino do Salvador está próximo, né? Então é engraçado que se você ver como terra e a inspiração passa na sua pele, né? O ar, o sopro, a coisa toda. Mas ao decorrer a gente vai ver que, de fato, a melhor palavra para espírito é inspiração. Frente das águas.
a inspiração estava na frente das águas e a inspiração